No popular programa de TV Seinfeld, George Costanza disse: "Não é uma mentira se você acreditar." Preconceito é outra forma de expressar a mesma coisa. Infelizmente, parece que se uma mentira é repetida o suficiente, pode se tornar verdade. Nas escolas, nos filmes, nos livros infantis, nos jornais, em tudo quanto é lugar, isso acontece. Dizem, por exemplo, que a Terra é muito velha. Mesmo assim, ninguém parece questionar de onde esse suposto fato veio de verdade. Só porque é repetido em todos os lugares, significa que seja verdade? Mentira número 10. A Terra tem bilhões de anos. Acho que mitos são produto da cultura. Nós crescemos com isso. Quando tínhamos uns 3 anos, nos disseram que os dinossauros morreram milhões de anos atrás. E isso é o que a mídia... é o que a mídia popular diz. Logo no início dos livros de crianças, da pré-escola, se fala de dinossauros em termos de milhões de anos. Nós sempre acreditamos no que nos dizem. Então, a partir do primeiro dia, todos aprendemos que os dinossauros têm milhões de anos e as camadas de rochas provam isso e os radioisótopos provam isso. Foi assim que nós crescemos. A mídia sempre especulou como isso se encaixaria na evolução. Então eles afirmaram como se fosse um fato. 200 bilhões de anos atrás, isso nunca foi um fato. Para falar a verdade, há muita evidência de que não somos tão antigos, somos um universo jovem. A Terra é incrivelmente velha. 6.000 anos. Mas como eu disse, tudo é relativo. Se você está acostumado a ouvir na mídia, e todos nós estamos, que a Terra tem bilhões de anos, quando alguém, como eu, que acredita na Bíblia e diz ela tem 6.000 anos, parece bobeira. Parece que eu fui abduzido ontem à noite ou algo assim. Qual o objetivo? Por que se preocupar com a idade dessa pedra ou com a idade desse fóssil, como aquele animal ficou do jeito que ele é? Mas há dúvidas fundamentais que vão até o centro do nosso ser, que respondem à grande pergunta da vida: quem sou eu? De onde eu vim? Qual o significado da vida? O que acontece depois da morte? Essas grandes questões são respondidas por informações da criação. Acho que os ateus devem ter milhões de anos. Se você é ateu e não acredita que Deus existe, se você não acredita em Deus, deve ter havido uma forma para você existir sem um criador. Isso é a evolução. Todos nós reconhecemos um conto de fadas. Bom, reconhecemos um conto de fadas quando a princesa beija o sapo e, puf, ele vira o príncipe. Reconhecemos isso como um conto de fadas. Mas se o sapo se transforma em príncipe no decorrer de milhões de anos, as pessoas chamam de ciência. Qual é a maior pedra de tropeço para cristãos e pessoas em geral na criação? Qual é a arma mais poderosa que Satanás tem à sua disposição para gerar incredulidade? A resposta é a datação por radioisótopos, descobertas incríveis. Descobertas como, por exemplo, a taxa de queda do radioisótopo mudou com o tempo. E com certeza as condições originais de uma rocha, como ela era quando ela surgiu, já pareciam antigas, de acordo com a datação por radioisótopos. E isso pode acontecer. Datação radiométrica é vista como a chave da idade evolucionária da Terra. Eles dizem que as técnicas de datação radiométrica mostram que a Terra é antiga. Como acreditar em uma Terra jovem? Bom, na verdade, o que eu faço é apelar para a lava. Eu digo, vá para o Havaí, recolha uma amostra de lava, recolha uma amostra de basalto que sai da terra, traga de volta para o laboratório, diga que idade você mediu, não vai ser 0, não vai ser nem alguns milhares de anos, você vai obter uma idade antiga. Basicamente o que eles fazem é procurar unidades de rocha sedimentar na camada jurássica. Eles encontram alguns dinossauros lá e dizem, como encontramos dinossauros aqui, essa camada em particular tem pelo menos 70, 75 milhões de anos. Então é uma tautologia quando eles datam fósseis com base nas camadas de rocha e datam as camadas de rocha com base nos fósseis que eles encontraram nela. Então é um caso de raciocínio circular. Na Nova Escócia tem um lugar que se chama Joggins, uma área geológica muito famosa e que tem as maiores ondas do mundo. As águas vêm e vão e causam erosão no penhasco. Então você vai para Joggins às vezes e pode ver as árvores de pé. Enquanto as camadas estão nesse sentido e elas estão de pé, árvores de 10 metros dentro do que podem ser considerados sedimentos de milhões de anos. Bom, como se pode ter uma árvore morta em pé aqui, enquanto os sedimentos pousam lentamente durante milhões de anos? Nós sabemos o que acontece com árvores mortas. Elas secam no topo e se decompõem embaixo e então caem.
E aquelas árvores foram enterradas muito rápido, catastroficamente. Aquele sedimento deve ter vindo tão rápido que a árvore não se decompôs e fossilizou. Agora a geologia mudou. Então, onde estão os milhões de anos? Estão entre as camadas onde não há evidências? Então, a falta de evidência se torna evidência de milhões de anos agora? Quando você olha fundo nas rochas, as camadas estão completamente planas, como uma panqueca, como no Grand Canyon. Temos o arenito de Coconino acima de Hemet Shale, e supostamente eles têm 12 milhões de anos de diferença, e mesmo assim um contato é completamente plano. Shale tem rochas muito lisas, então eles dizem que Shale foi exposta aos elementos por 12 milhões de anos, e ela não parece nem um pouco entalhada e não tem marcas de erosão. Isso mostra para mim que se tem muitas camadas de rochas sendo formadas e depositadas uma no topo da outra antes que a camada de baixo tenha chance de sofrer erosão. Eles usaram a datação por radiocarbono para datar as amostras de carvão e virtualmente todas as amostras de carvão que foram medidas mostraram ter por volta de 40 mil anos. O que é mais impressionante é que não importa em que nível o carvão se encontra na coluna geológica, eles sempre têm a mesma idade. Fizemos datação com carbono 14 em carvão e diamantes, que são muito antigos. Diamantes supostamente têm mais de 1 bilhão de anos e mesmo assim encontramos carbono 14 neles. Agora, espera aí, o carbono 14 já teria decaído se eles fossem tão antigos. Uma das descobertas que movimentou o mundo evolucionário foi feita pela doutora Mary Schweitzer e pelo Dr. Jack Horner, analisando o interior, a medula óssea do osso da coxa ou fêmur de um T-Rex que foi escavado em 2003. A análise deles foi publicada na edição da Revista de Ciência de março e abril de 2005, uma revista de ciência muito prestigiada. Eles relataram um tecido macio, flexível, elástico, maleável, que parece um elástico de borracha naquele osso da coxa. Além disso, reportaram ter encontrado vasos sanguíneos que ainda tinham glóbulos vermelhos que eram identificáveis, e tudo isso seria impossível se esse dinossauro tivesse morrido há 65, 68 milhões de anos. Está claro que a ciência mostrou que esse dinossauro morreu muito recentemente. Temos coisas como os cometas. Porque cometas perdem massa todas as vezes que passam pelo Sol e, por isso, eles não poderiam ficar orbitando por mais de 10 mil anos, porque iriam desaparecer. Em 1989, uma sonda voou até uma das luas de Júpiter, chamada Io. Io, eu acho que tem o tamanho de uma terra e meia, e o que os evolucionistas esperavam encontrar nessas luas é que elas fossem velhas, geladas e mortas. Velhas, geladas e mortas. Elas têm 4,6 bilhões de anos. Toda a sua atividade geológica deveria ter desaparecido há muito tempo. Descobriram que Io, olha só, tem mais de 80 vulcões ativos. Mas como pode? E a quantidade de material que estava saindo desses vulcões, se Io estivesse jogando para fora apenas 10% do seu nível observado atualmente, durante 4,6 bilhões de anos, Io teria colocado para fora na erupção mais de 40 vezes seu volume. Quanto mais aprendemos na ciência médica sobre como o corpo humano trabalha, mais complexo ele se torna. E toda vez que respondemos alguma coisa, milhares de novas perguntas surgem. O corpo humano é inacreditavelmente complicado. E eu não acredito mais em seleção natural como sendo a explicação para a evolução. Seleção natural mais mutações, teoricamente, são os mecanismos que direcionam a mudança de um tipo de organismo para outro. E mesmo assim, mutações, geneticistas sabem, são nocivas. Cada nova geração que surge tem entre 60 e 175 novas mutações. Então temos as mutações de nossos pais, e dos pais deles, e dos pais deles, e por aí vai. Essa taxa de mutação é catastrófica. A explicação da seleção natural para a evolução presume trilhões e mais trilhões, quase infinitos números de erros. De reprodução. Para que isso seja verdade, e eu não acredito nem um pouco nisso, sabendo agora que quando Darwin desenvolveu a teoria da evolução,
Havia um pensamento muito simplista sobre do que os humanos foram feitos, mas agora sabemos que eles são muito complicados, que não tem como haver uma explicação. É isso que os geneticistas estão dizendo hoje em dia. No ritmo em que as mutações estão entrando no genoma humano, estamos deteriorando em um ritmo fenomenal. Isso é uma evidência para a Terra jovem. É uma evidência de que a população humana não evoluiu de macacos há milhões de anos, pois assim já estaríamos mortos. Ainda está ouvindo? Ainda está disposto a considerar que a verdade pode não ser o que você pensava? Se está, você é corajoso. Algumas mentiras são construídas através da repetição de informações falsas, outras através de preconceito e ignorância, e outras ainda podem vir através de um ataque intencional a algo que pode nos responsabilizar por um poder maior. A idade da Terra não é só um debate sobre qual é a idade de um pedaço de pedra. É um debate sobre nossas origens, sobre como chegamos aqui. E, por fim, por que estamos aqui.